analisar juntos algumas orações desenvolvidas e reduzidas, tá bom? A primeira coisa a fazer é sempre encontrar o ponto de fazer a divisão das orações. Então eu tenho aqui: é recomendável que bebamos muita água. Então olha só, eu falei com vocês que a oração subordinada substantiva sempre vai ter uma conjunção integrante, que é o que, né, ou o se. Então eu vou cortar antes da conjunção integrante. Ó, certo? Então eu tenho aqui a primeira oração, que é uma oração principal, e a segunda oração, que é uma oração subordinada substantiva, certo? Dividir as duas orações. Agora, eu vou olhar se na minha primeira oração, se na oração principal, eu tenho sujeito. É recomendável. Tem sujeito nessa oração? Não tem. Essa oração, ela tem quase nenhuma informação, né? Apenas é recomendável. Então, aqui na oração subordinada, eu tenho sujeito. Quem é que vai beber água, né? Bebamos. Quem é que bebamos? Somos nós, certo? Então, nessa oração principal, está me faltando sujeito. Quando na oração principal falta o sujeito, significa que eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Aí, essa oração subordinada substantiva subjetiva, ela é uma oração desenvolvida. Ela é desenvolvida porque, ó, ela tem conjunção, tá? Ela tem conjunção integrante e o verbo está conjugado. Então, ela é uma oração desenvolvida, tá? Mas, agora, a gente vai analisar a mesma oração, só que, no entanto, ela vai estar reduzida. É recomendável, eu corto aqui, certo? É recomendável beber água. Então, ó, eu ainda tenho uma oração principal, certo? E eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, só que agora ela está reduzida. Reduzida de quê? Gerúndio, particípio ou infinitivo. Eu preciso observar o verbo. O verbo termina em ER, ele termina em R. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Beleza? Vamos para uma próxima oração agora. A oração agora as orações agora, né, gente? São: os alunos não sabiam que era dia de prova. Então, eu vou cortar a minha oração aqui antes do que. E eu tenho aí a oração: os alunos não sabiam. Tem conjunção? Não. Então, essa primeira oração é a oração principal, certo? Ela não tem conjunção, então ela é a oração principal. Os alunos não sabiam que era dia de prova. Eu tenho sujeito? Tenho. Sujeito está aqui, os alunos. Se o sujeito está na oração principal, significa que essa oração já não vai ser subjetiva. Se ela não vai ser subjetiva, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou identificar o verbo para saber o que está faltando nessa oração principal. Identifiquei o verbo aqui, ó. Sabiam, tá? Identifiquei o verbo da primeira oração. Então, eu vou fazer uma pergunta a esse verbo. Os alunos não sabiam o quê? Certo? Fiz uma pergunta ao verbo. Os alunos não sabiam, mas eles não sabiam o quê, né? Quando eu faço a pergunta o quê, significa que o verbo é um verbo transitivo direto. Quem está com dúvidas sobre transitividade verbal, que é matéria do 8º ano, eu deixei o link para vocês do vídeo sobre transitividade verbal para vocês estudarem, certo? Então,
eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, significa que para ele está faltando um objeto direto. Se para ele está faltando um objeto direto, então a minha oração subordinada substantiva é que vai fazer este papel. Ela vai fazer o papel de objeto direto. Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva que faz papel, função sintática de objeto direto. Então ela é uma objetiva direta, certo? Tô falando certo muitas vezes, eu sei, mas não tô conseguindo controlar. Vamos agora para outra oração, porque esta oração está desenvolvida. Por que ela está desenvolvida, professora? Porque ela tem conjunção integrante que e porque o verbo está conjugado. Então, ela está desenvolvida. Mas agora a gente vai ver a mesma oração, no entanto, ela vai estar reduzida. Então, vamos lá. Os alunos não sabiam. Corto no mesmo lugar que eu havia cortado antes, né? Continuo tendo sujeito os alunos, continuo tendo verbo transitivo direto sabiam. E aí, agora já sei que ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Já sei tudo isso, vou afastar um pouquinho. Já sei tudo isso sobre essa oração. Agora, eu preciso ver o verbo como ficou. Então, eu vou olhar meu verbo aqui como ficou. E esse verbo termina em ER, termina em R. Quando o verbo termina em R, ele está na sua forma nominal, denominada infinitivo. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, que também está reduzida, e ela também foi reduzida de infinitivo, tá certo? Isso é uma coisa que vai acontecer bastante na oração subordinada substantiva. Elas vão estar reduzidas de infinitivo. Vamos para mais duas análises aí, porque falta só 2 tipos de oração para a gente terminar, tá bom? Então, o melhor é que eu seja feliz. Então, eu vou cortar aqui antes do que, cortei antes do que, identifiquei o sujeito. Ou melhor, se eu identifiquei o sujeito, ela não é subjetiva. Identifiquei outra coisa. Identifiquei que o que é a conjunção integrante, tá aqui. Se o que tá aqui, significa que aqui é a oração principal, porque a oração principal não tem conjunção, né? Então, eu identifiquei que o sujeito tá aqui, ela não é subjetiva. Eu vou fazer o quê? Vou pro verbo. O verbo tá aqui, é um verbo de ligação. Verbo de ligação não pede complemento, nem objeto direto, nem objeto indireto. Então, ela não é objetiva direta, nem objetiva indireta. A substantiva não vai cumprir papel de objeto direto, nem de objeto indireto, tá? Então, eu vou observar que quando eu tenho esta formação aqui, sujeito e verbo de ligação, eu tenho aqui depois uma oração subordinada substantiva predicativa. Ela é predicativa por quê? Porque ela cumpre o papel de predicativo do sujeito. A função dela é a função de predicativo do sujeito. Lembra do predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é aquele que dá característica, qualidade para o sujeito. Logo, o é serve como ponte, como elemento de ligação entre o sujeito e sua característica. Esta oração é desenvolvida. É desenvolvida por quê, professora? Porque eu tenho aqui o meu que, a conjunção integrante, e eu tenho o verbo seja sendo conjugado ali, tá bom? Agora, a mesma oração aqui embaixo, vou virar um pouquinho, vamos ajeitar aqui. A mesma oração aqui embaixo. O melhor é ser feliz. Então, aqui, pelo que eu cortei com esta oração sendo desenvolvida, eu sei que é aqui que eu vou cortar, né? Isso é uma coisa que se pode fazer. Quando vê uma oração reduzida, desenvolver essa oração para poder ter noção de onde cortar, de onde ia ficar a conjunção se ela fosse desenvolvida, tá? Então, tá aqui. O melhor é ser feliz.
Eu, pela minha análise da desenvolvida, já sei que o melhor é o sujeito, já sei que o é verbo de ligação e já sei que esta oração é a oração principal, tá? Então, se ela é a oração principal, eu tenho esta formação que eu já pedi para vocês prestarem atenção. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Se esta oração cumpre o papel de predicativo do sujeito, ela é uma oração subordinada, substantiva, predicativa e agora ela é reduzida. Ela é reduzida porque, ó, perdeu a conjunção integrante, também perdeu o verbo conjugado. O verbo tá aqui e o verbo tá aqui terminando em R, terminando em ER. Então, ela é reduzida de infinitivo, tá bom? Vamos continuar aí fazendo a análise das orações. Ela já tá marcada porque eu tive um problema com a bateria do celular e aí eu tive que recomeçar agora, tá bom? Então, aqui nós temos uma oração em que eu já comecei identificando o primeiro verbo e ao identificar o primeiro verbo, eu cortei para a segunda oração porque o segundo verbo está aqui, né? Então, eu já cortei aqui a primeira oração. Eu já sei que essa oração subordinada substantiva aqui, ela não vai ser uma oração subjetiva, porque o médico, que é o sujeito, já está aqui na oração que eu vou chamar de oração principal, que foi a primeira que eu identifiquei. Então, essa aqui é a oração principal, foi a primeira a ser identificada por mim. Agora, na segunda oração, que vai ser uma oração subordinada substantiva, e ela vai ser reduzida, tá? Essa segunda oração aí, eu vou identificar agora. Ah, como é que você sabe que ela é reduzida, professora? Porque eu já estou percebendo que essa oração não tem o que nem o C, não tem conjunção integrante. Se ela não tem conjunção integrante, ela está reduzida, tá? Então, olha só. Como eu já sei que na oração principal está o sujeito, então ela não é subjetiva, eu vou ao verbo, né? Eu vou ver o que está faltando nessa oração principal, então. Porque o que está faltando na oração principal é aquilo que a oração subordinada substantiva vai estar cumprindo o papel. Então, o médico insistiu. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, o médico insistiu em quê? Essa é a pergunta que eu faço ao verbo. O médico insistiu em quê? Aí apareceu uma coisa, uma coisinha aqui que a gente chama de preposição. Apareceu o em aqui e apareceu o em aqui. O em é a nossa preposição. Quando aparece preposição entre verbo e complemento verbal, a gente sabe que eu tenho um verbo transitivo indireto. Sempre que eu tenho, né, a preposição, tanto na pergunta que eu faço ao verbo, quanto na resposta que eu tenho no objeto, significa que o verbo é verbo transitivo indireto. Então, significa que essa oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, reduzida. Agora, ela é reduzida de quê? Então, eu vou aqui no verbo e vou ver aqui, ó. Nossa, professora, mas esse verbo não termina em R. Sim, esse verbo não termina em R. Isso acontece quando o verbo acaba precisando ser flexionado na terceira pessoa, tá bom? Quando ele acaba precisando ser flexionado no plural. E aí, eu vou observar esse ER aqui no meio, olha. Se é ER, ela é reduzida de infinitivo. Tá bom? Se fosse NDO, seria de gerúndio. Se fosse A do ido, seria de particípio. Como é ER, é de infinitivo. Eu tenho a mesma oração aqui embaixo. Então, eu já sei que é aqui que eu corto. Eu já sei que o médico é o sujeito. Eu já sei que aqui é a oração principal, né? E eu já sei que esse verbo da oração principal é um verbo transitivo indireto. E aí eu já sei, então, que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E ela é uma oração desenvolvida.
ela é desenvolvida por quê? Porque eu tenho o que aqui, que é a conjunção integrante, e eu tenho o verbo aqui conjugado, fizéssemos, tá? E ela é objetiva indireta, porque o verbo é um verbo transitivo indireto, eu tenho a preposição em, que indica que toda esta oração aqui cumpre o papel de completar o sentido do verbo transitivo indireto. Aquilo que completa o sentido do verbo transitivo indireto eu chamo de objeto indireto. Então, essa oração é objetiva indireta, porque a função sintática dela é de objeto indireto. Vamos continuar nosso trabalho de análise, então, tá? Vou olhar aqui as minhas duas orações, o meu período composto. Eu tenho esperança de que consiga um emprego. Então, o de que tá aqui, né? A conjunção integrante que tá aqui, a preposição de tá aqui, então eu já sei que é aqui que eu corto. O verbo tá aqui, ó, é o verbo ter. Eu tenho, tá? Então, o eu tá aqui cumprindo o papel de sujeito. Então, essa oração, ela não é uma oração subjetiva, porque o sujeito está na oração principal. Por que essa oração é oração principal, professora? Porque a conjunção integrante está aqui, não está aqui. A oração que não tem a conjunção integrante é a oração principal, tá? Então, agora, que eu já sei que não é sujeito, eu vou fazer o que eu fiz nas outras duas, nas outras orações. Vou fazer pergunta ao verbo. O verbo tá aqui, tenho. Eu tenho. Então, eu vou perguntar ao verbo, eu tenho o quê? O verbo para o qual eu pergunto o que, quem, né, sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto pede complemento, pede que alguma outra palavra o complete. Esse complemento é chamado de objeto direto, certo? É objeto direto porque o verbo transitivo direto não pede complemento com preposição, pede complemento sem preposição. Então, eu tenho o quê? Resposta esperança. Então, a palavra esperança aqui, ela é o nosso objeto direto. Então, na minha oração principal, não falta sujeito e não falta objeto direto. Então, essa oração subordinada aqui não vai ser nem subjetiva, nem objetiva direta, nem objetiva indireta, porque a oração principal já tem tudo isso aqui, tá? Então, eu vou continuar fazendo as minhas perguntas. Eu tenho o quê? Esperança. Esperança de quê? Eu tenho esperança de que consigam um emprego. Então, a oração subordinada substantiva está completando o significado da palavra esperança. A palavra esperança, ela é um nome, ela é um substantivo. Se ela é um nome, ela é um substantivo, então essa é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E ela é desenvolvida. É desenvolvida por quê, professora? Porque ela tem a conjunção integrante que aqui e ela tem o verbo conjugado aqui, tá bom? Então, ela é desenvolvida, então eu só digo que ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos para a mesma oração agora. Eu já sei várias coisas sobre ela, porque a gente analisou aqui em cima, então eu já sei que eu é o sujeito, eu já sei que tenho é um verbo transitivo direto, eu já sei que esperança é o nosso objeto direto, né? Porque eu já fiz essa análise. E eu já sei que a oração vai ser cortada aqui. Então, eu já sei que aqui eu tenho a oração principal, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de quê? De que consigam um emprego. Então, a oração subordinada substantiva, ela continua fazendo o papel de complemento nominal. Ela continua completando o significado do nome esperança. Então, ela continua fazendo o papel de complemento nominal. Só que agora ela é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, e ela é
reduzida. Ela é reduzida por quê? Ela é reduzida porque ela perdeu a sua conjunção integrante aqui. Agora eu vou analisar o verbo, vou tirar aqui a parte que coloca esse verbo no plural. E aí eu tenho o final R aqui, ó, IR, que é o verbo na terceira conjugação. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Volto a dizer que na maioria das vezes as orações subordinadas substantivas são reduzidas de infinitivo, mas se terminar em NDO é reduzida de gerúndio e se terminar em ado, ido é reduzida de particípio, tá bom? Se fosse conseguindo, seria reduzida de particípio. Se fosse conseguido, seria reduzida... Desculpa, volta a fita. Se fosse conseguindo, seria reduzida de gerúndio. E se fosse conseguido, seria reduzida de particípio. Próxima análise. A próxima análise, nesta análise, a gente vai dar uma atenção especial aos 2 pontos que eu já havia falado para vocês quando eu expliquei a primeira vez as orações subordinadas substantivas para vocês no quadro digital, né? Eu fiz o vídeo para vocês de passo a passo de todas as orações no quadro digital. Depois que eu dei um vídeo de um outro youtuber lá, que já é famoso, ensinando as orações subordinadas substantivas, eu fiz também análise de uma a uma no quadro digital para vocês. Então, eu pedi para vocês darem uma atenção especial aos 2 pontos, porque os 2 pontos indicam que nestas orações, em uma destas orações, né, nesse período composto, eu tenho um aposto. O aposto é aquele termo que explica, né, um outro termo. A função do aposto é explicar um termo anterior da frase, um termo na frase, no período que veio antes dele. Então, eu tenho aí, apenas quero uma coisa, que eu encontre paz, certo? Aqui eu tenho o verbo quero. O verbo quero aqui significa que o sujeito sou eu, sujeito oculto eu. Então significa que ela não é apositiva, certo? Quero o quê? Quero uma coisa. Então o objeto direto tá aqui. Então tá tudo aqui nessa minha oração principal. Nessa oração principal eu tenho verbo transitivo direto, objeto direto uma coisa, sujeito oculto eu, né? Então, aqui está a minha oração principal. Como você sabe que ela é a oração principal? Digo de novo, porque o que tá aqui e eu vou ter que cortar aqui, certo? Então, onde tá o que é a oração subordinada substantiva. Onde não está o que ou se, uma das duas conjunções integrantes, é a oração principal. Os 2 pontos, eles indicam para mim que esta oração aqui, ó, que eu encontre paz, ela explica qual é a coisa que eu quero, qual é a coisa que a pessoa da frase está falando. Então, quando isso acontece, essa oração aqui, ela tá tendo função de aposto, que é a função de explicar um termo anterior, tá? Então, essa é a função de aposto, a função de explicar um termo anterior. Então, por isso que eu pedi para olhar os 2 pontos. Porque quando eu tenho os 2 pontos, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva, tá? Ela é apositiva porque ela tem a função sintática de aposto. Essa positiva, ela tá desenvolvida. Ela tá desenvolvida porque eu tenho a conjunção integrante que e porque eu tenho o verbo encontrar aqui conjugado, tá bom? Agora, a gente vai reduzir essa oração. Eu ainda vou ter o sujeito oculto eu aqui, ainda vou ter o quero como verbo transitivo direto, ainda vou ter uma coisa como objeto direto. Nossa Senhora, como eu escrevi bem. Melhor que o pré. Então, ainda tem uma coisa como objeto direto. Ainda tem os 2 pontos aqui para prestar atenção. Então, eu vou cortar aqui e vou ter uma... Deixa eu trocar a cor, né? Então, eu vou ter uma oração principal aqui, certo?
Vou ter a oração principal ali e vou ter aqui um verbo terminado em R, um verbo terminado em AR. Eu já sei a função assintática desta oração subordinada aqui, porque eu fiz aqui em cima. Então, eu sei que ela é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Como o verbo que está nela termina em AR, termina em R, ela é uma oração subordinada, substantiva, apositiva, reduzida de infinitivo. Tá bom? Estes vídeos foram só para ilustrar, tentar ilustrar melhor e fazer o passo a passo da análise da oração com vocês, para ver se vocês conseguem entender melhor, tá? Como é que eu encontro uma oração tanto desenvolvida quanto reduzida.